Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Hoje, para o nosso bate-papo, temos a presença aqui do meu grande amigo Emerson Pereira. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Douglas? Boa noite, cara. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço aí você se prontificar a vir, né, reagendar seus compromissos para poder... Que isso, não sou tão ocupado assim também. Você falou que precisou fazer um remanejamento de agenda lá e Coisa isso pouca. muito me honra, né? Bom, a sua vinda aqui se deve, obviamente, por conta da pauta do programa, que é cultura pop. Sim. Né? E você é um talento, um traço no desenho, você é um grande desenhista. Mais ou menos, né? Tem Bom, quem goste. Tem quem gosta. Bom, eu sou um dos que gostam, né? Te conheço de longa data. Esse seu lado, esse seu talento, aflorou desde cedo? Como é que foi? Você trabalhou ele? Acho que é um misto das duas coisas, né? Que eu me lembre, eu aprendi a desenhar antes de aprender a escrever. Então é uma coisa que naturalmente ela foi crescendo comigo. Então algumas coisas eu faço bem, outras nem tanto, né? Mas Como é todo bem... mundo, né? Oi? Como todo mundo, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Mas teve alguns momentos assim que eu tentei migrar para a área profissional e nesses momentos precisei fazer um upgrade, né? Então eu estudei desenho artístico durante uns 3 anos, mais ou menos uns 3 anos. Professora Julieta, muito conhecida aqui em Cubatão. Sim. Estudei desenho técnico para poder complementar algumas técnicas do desenho artístico, que precisava o desenho técnico para poder ser complementado. E fiz workshop com alguns desenhistas profissionais também. E você é uma daquelas crianças que quando assistia um desenho na televisão ou lia o quadrinho, não se contentava em apenas ver, queria fazer os seus também? É bem por aí, né, cara? Bem por aí. A gente que cresce nesse meio, né, enfiado dentro da cultura pop, a gente tem essa ânsia de ter a própria produção de algum jeito. Né? Não sei se a molecada de hoje também é assim, mas como é que eu vou dizer? O pessoal da velha escola, do nosso tempo, tem essa característica, né? Você assiste uma coisa e quer ter tua versão daquilo. Era bem por aí mesmo. Bem por aí. E o que você gostava de ver quando era pequeno, né? Cara, eu acho que nos anos 80, acho que foi o melhor de tudo em termos de cultura pop. Acho que tudo foi no máximo ali. Né? Então, séries de animação eram boas, aquelas séries enlatadas americanas também eram muito boas. Né? Não sei se as pessoas conhecem, né? Se ouviram falar, eu me lembro muito que tinha um Automan, Foi citado aqui em algum dos programas atrás. Foi? Bacana. Tinha eu acho que era Fire Wolf o nome, aqui acho que saiu como Águia de Fogo, um lance assim. Airwolf. Airwolf? Isso. Tá. Eu sei que tu é fã dessa série, né? Muitas séries desse jeito, assim, né? Voltadas para essa área, uma mistura de sci-fi e ação. E os desenhos não precisa nem falar, eu acho que os desenhos dos anos 80 eles vão durar para sempre. Né? Todo mundo conhece Thundercats, Transformers, G.I. Joe, os comandos em ação. Acho que alguns animes também ficaram muito famosos aqui, um pouquinho depois, né? Teve animes nos anos 80 também, mas não ficaram tão famosos quanto os que vieram depois. Mas, cara, eu gosto dessa bagaça toda aí. Você falou dos animes, por exemplo, nessa época eles passavam aqui no meio daqueles tantos outros desenhos, mas a molecada acho que não se ligava muito que era japonês, pelo menos. Não fazia essa distinção. Ali, em meados de 84, 85, de 84 para frente, mais ou menos, na Record, tinha um bloco, né, de programa infantil que passava só anime. Só que as pessoas não associavam aquilo com anime. Que eu me lembre, tinha o Astro Boy, né? Era o Astro Boy, aqui era Sawamura, não sei como é que é o nome dele original, acho que é Sawano. Me fugiu o nome do original também. Ele era baseado na história do Tadashi Sawamura. Isso mesmo, é isso mesmo. Era um karateca que migrou pro kickboxing e exatamente virou uma lenda, né? Exato, salto no vácuo com a joelhada, é isso aí mesmo. E eu acho que talvez o mais famoso que o pessoal ainda hoje não consegue associar com o anime é o Speed Racer. Os que passavam naquela época na Record, era o único canal que trazia anime. Depois dos anos 80, ali no comecinho para o meio dos anos 90, todas as emissoras de TV começaram a trazer anime de um jeito ou de outro, mas a pioneira foi a Record. Eu lembro que nessa época a única associação que eu fazia é que esses desenhos que tinham cabelo colorido, espetado de olho grande era diferente dos outros. Eram mais divertidos, tinha mais ação. Até o Pinóquio lá tinha pancadaria. Era um Pinóquio Fighter, né? Era um Pinóquio... Eu lembro de uma cena que me marcou pra caramba. Pega
aquele mentiroso, pega! E pegaram o Pinóquio e desmembraram ele todinho lá. É meio punk, né? Se tu parar pra pensar que é um desenho pra criança. Né? E isso é a única a associação que eu tinha feito até, acho que na hora que quando estreou o Zillion, aí já veio naquele pacote lá da Tectoy, que ela trouxe pro Brasil, e a abertura aparecia, né? Os ideogramas japoneses, que foi quando começou a dar uma clareada. Opa, esse desenho é japonês. Cai a ficha, né? É que, na verdade, o anime, quando ele veio pro Ocidente, ele veio com um propósito, ele não veio à toa. Né? Toda vez que lançavam um anime aqui, depois dos anos 90, ou melhor, depois dos anos 80, o anime ele vinha como um merchandise, como uma propaganda para vender um produto. E aí tu falou de Zillion, que foi o que abriu as portas para isso, né? Você tinha lá o brinquedo da Tectoy, as versões do brinquedo da Tectoy, os videogames da Tectoy, que tinham as versões, né, dessa Sim. historinha do Zillion. Primeiro veio a animação e depois vieram os produtos. E tudo mais que veio de anime depois veio nessa pegada. Praticamente tudo. Se bem que na televisão, hoje não existe mais isso, mas nos anos 80 e 90 era meio que uma venda casada, porque os brinquedos viam e o programa de televisão era basicamente uma propaganda, né? É meio que uma venda casada não, era uma venda casada mesmo. A emissora comprava, né, os direitos, ou alugava no caso, né? Alugava os direitos e era obrigada a divulgar o brinquedo também, mas ganhava. Eu acho que todo mundo ganhava, né? Sim, sim. E aí, voltando para o lado do seu talento desenhístico, eu gosto de criar termos novos, desenhístico. Você lembra do primeiro desenho que você não, vou desenhar aqui, vou desenhar o personagem? Primeiro que deu certo, tu fala, né? Ou não. Não. Cara, os que não deram certo foram muitos, né? Aí não dá. Aí eu vou ter que voltar numa infância, lá na primeira infância não dá. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um desenho e que eu teimei que eu ia fazer aquilo e que ia dar certo, eu estava com 6 anos, eu tinha acabado de receber da minha professora, a dona Maria Helena, ainda viva, que mora ali na Vila Nova, uma apostila de alfabetização. E tinha a lição do... As lições eram por ordem alfabética e tinha a última lição do Z, tinha um boi zebu, invocadão, assim, meio que do mal, né? Uma coisa mais HQ do que o resto da apostila. E esse foi o que eu teimei de fazer. E ficou legal. Ali eu vi, caramba, dá para fazer. Consigo desenhar. Interessante. Nós vamos continuar desse ponto no próximo bloco. Já estou avisando que esse aqui já terminou. Legal. Então, amigos, aguardem aí que a gente já volta para a segunda parte dessa conversa. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela. Hoje com a presença do Emerson Pereira. Então, Emerson, você estava falando sobre suas primeiras empreitadas no mundo do desenho, né? Isso. Quando você viu que, opa, sei desenhar. Você estava falando que você fez um desenho de uma cartilha, né? Isso. De um livro ilustrado. Uma ilustração. Que era um... Era um boi do mal ali, era um boi bem invocadinho. Mas você, no caso, você já pegou o papel e foi fazendo, tipo, a mão livre, como dizem, ou você Sim. usou aquelas técnicazinhas do quadriculado? Que Não, foi a mão livre mesmo. Foi a mão livre. Peguei uma folha de caderno, coloquei do lado e fui riscando e fui saindo. Fiquei horas, né? Era pequenininho, não sabia fazer as coisas direito, fiquei horas. E que eu me lembro, que não tenho mais desenho há muito tempo, mas a impressão que eu tive é que ficou igualzinho, só ficou um pouquinho maior. Impressão a minha, né? Provavelmente possa ter ficado parecido, sim. Eu acho que sim. E com relação a, por exemplo, você chegou a enveredar na área de fanzines também? Sim, atualmente eu colaboro com bastante fanzines, faço alguns até. Porque o mercado brasileiro ele tem muitos produtores independentes.
E esses produtores independentes, eles precisam de apoio para poder publicar as coisas que eles fazem. Assim, eu não tenho tempo, na verdade, para desenhar regularmente, para poder fazer essas coisas como eu gostaria de ter. Mas sempre que eu posso, eu colaboro com esse mercado. Tem muita gente boa aí. E o mercado como é que está o mercado nacional de quadrinhos? Houve uma evolução dos anos 80 para cá? Teve. O que era o mercado de quadrinhos nos anos 80 e o que é hoje, nos anos 80 a gente praticamente não tinha. A gente tinha ali quadrinhos infantis, né? Quadrinhos infantis, uma migração de quadrinhos de fora, né? Que continua tendo essa migração, né? Esse consumo de fora, mas produção de HQ nesse gênero super-heróis e coisas do gênero nacional, hoje tem um mercado muito grande mesmo. Você consegue destacar algum desses trabalhos mais recentes, assim, que tem... Você diz dos meus trabalhos ou das pessoas que estão produzindo? Vamos começar pelos trabalhos de terceiros. Vamos lá, então. Que tem destaque no mercado. Tem algumas pessoas que trabalham com campanhas de arrecadação coletiva. Alguns trabalham desse jeito e outros bancam suas próprias produções. Tem alguns estúdios. Tem um cara que é daqui de perto, ele chama Rodrigo Pierre Marcondes. Ele é ator, ele é enveredado por essa área, né, de artes. E ele tem a Dom Comics, é um estúdio de quadrinhos. Ele não desenha, ele escreve. Qual é o nome do estúdio? Dom Comics. Dom Comics. Dom Comics. Ele é muito bom. Na verdade, o quadrinho que eu estou desenhando agora, eu estou fazendo um quadrinho para ele. Né? Depois, se tu quiser, eu te mando lá. Eu estou fazendo um quadrinho para ele. Uma parte de um quadrinho de um personagem que ele tem que chama Blindado. Então, esse cara ele tem um acervo bom, ele tem umas histórias legais, ele já produziu algumas coisas. Ele teve campanhas bem-sucedidas no Cartaz. E tem uma galera que trabalha com ele, ou que ele tem muita afinidade, né? Algumas vezes trabalha com ele e outras vezes eles só trocam ideias, que também fazem coisas muito parecidas. Tem um cara que ele é veterano nessa área, talvez ele tenha sido um dos percussores do HQ nacional, dos moldes que se tem hoje, que é o Lancelotti Martins, que é do Catalogador de Universos. Ele é assim, uma espécie de referência. Né? Se quer entender alguma coisa de quadrinho nacional, conversa com o cara. Então ele é um catalogador de... Ele tem um personagem que chama Catalogador de Universos, né? Porque ele é um alter ego. Né? O personagem tem a cara dele, o cabelo dele, é ele. Né? Só que ele é velhinho e o personagem é patolão. Então, tem esses negócios aí. O Magneto da Marvel também é assim. O cara de 70 anos e parece Schwarzenegger, né? Então, mas esse cara, ele começou fazendo registros. Porque lá nos anos 60, o mercado de quadrinhos nacional, os personagens do quadrinho brasileiro, eles vendiam tanto aqui quanto os quadrinhos americanos vendem lá fora. Então, o Brasil tinha uma cultura de HQ naquela época que se perdeu. Algumas pessoas são saudosistas, querem refazer essa cultura, que não cabe mais, é uma outra realidade, sim. Outra cultura, outra história. Inclusive, tem um personagem muito famoso que chama Capitão 7. Sim. Né? Muita gente já ouviu falar. Né? Que era um personagem do Canal 7, da Record, enfim. Uma editora inglesa comprou os direitos do Capitão 7. Aí eu não sei como é que se deu essa negociação, depois os direitos do Capitão 7 ficaram públicos. E tem gente trabalhando no fanzine do Capitão 7 hoje. É legal esse trabalho desse rapaz, que ele faz um resgate do que foi publicado no Brasil em termos de um acervo histórico. É praticamente um acervo histórico. Muito interessante mesmo. E personagens. Todo quadrinista cria os seus próprios personagens. Você pode dar uma palhinha do que você tem aí em termos de no seu Emerson Verso? Virou... Emerson Verso é bom. Eu prefiro falar pela tua alcunha, que é mais pode mais chamar, não tem erro não, cara. Bomba. Então, para quem não sabe, o Emerson é mais conhecido pelo apelido, né? Bomba. Na Bomba, juventude, né? O pessoal me chamava... Muita gente ainda hoje sabe o meu nome, né? Espero que fiquei sabendo mais gente agora. Agora vai. Espero que sim. Então, cara... Não estavam assim no Bomba Verso? Que personagem. Nunca pensei assim, Bomba Verso. Acho um pouco ambicioso demais. Por que não? Então, cara, tem os personagens sim, algumas ideias, mas é como eu citei antes. A realidade para quem trabalha com arte no Brasil, em todos os campos da arte, é uma realidade muito complicada. Tem arte que vende bem e tem arte que tem que se esforçar muito para vender. E o quadrinho se enquadra nesse segundo caso. Uma arte que precisa se esforçar muito para vender. Então, quando eu trabalho uma ideia, é uma ideia mais de gaveta do que de prática. Sim. Eu procuro mais colaborar com as pessoas que estão trabalhando mesmo, para elas poderem ter... que, de repente, é meio complicado para o cara chegar e pagar, né, o valor de mercado para se fazer uma página de quadrinho, para se fazer um pôster, para se fazer uma capa. É custoso, né? É muito caro. Na verdade, é bem caro. O desenhista cobra muito caro. Então isso explica muito do porquê do mercado não ser maior do que ele realmente é. Não poderia ser, no caso. Sim.
Isso explica bastante coisa. Com tanto talento, potencial a ser explorado. E por que tem tanto desenhista brasileiro que vai para fora? Né? O mercado internacional paga em dólar. Né? Não tem como competir. Daí já resume muita coisa, Fica né? difícil competir, né? Resume muita coisa. E o produtor brasileiro, ele não tem condições de chegar e bancar o que custa uma mão de obra, né? O que custa essa mão de obra. Mas respondendo a tua pergunta, tem uma série de personagens, sim. Né? Alguns personagens são baseados em RPG, outros personagens são baseados em histórias de HQ, outros não tem nada a ver com HQ, né? Tem nada a ver com HQ. Coisas... alguns que migram mais para o campo religioso, outros para coisas mais míticas. Mas tem um que eu gosto muito, que é o papagaio. Papagaio? Papagaio. Fale a respeito desse bicho. Papagaio. O personagem é seu? O personagem é meu. O personagem, né? O personagem é meu, o papagaio. Ele é um personagem nos moldes de super-heróis, de HQ, que... A história dele se passa em Belém do Pará, né? Se passa em Belém do Pará, entre os anos 60 e 70. E ele é o percussor de uma era de novos heróis. Né? A história dele ela começa e termina nesse período, dos anos 60 e 70. Ele é dado como morto nesse período. É um cara, uma espécie de vigilante. Né? Um misto de vigilante e guardião da natureza. Só vou pedir uma licencinha, porque estão avisando que o bloco terminou. Ah, tá legal. Passa rápido, né? É rapidão. Você vai continuar falando sobre o papagaio. Gostei dessa ideia. Legal. Então, pessoal, já a gente volta para o terceiro e último bloco desse bate-papo. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela. Dando sequência aqui ao bate-papo com Emerson Pereira, mais conhecido por Bomba. É até difícil pra mim te chamar de Emerson. Fica à vontade, cara. Tantos anos de Bomba, né? Fica à vontade, meu. Mas você estava falando sobre o seu personagem, o papagaio, né? Sim, sim. De onde veio essa inspiração de criar esse personagem? Que, inclusive o background dele, a história é bem interessante. Começa lá nos anos 70. Sim. Por que desse período? Porque, na verdade, ele faz parte de um enredo. Né? É um enredo. Como eu não tenho tempo para desenhar, né? O quanto eu gostaria, eu escrevo. O tempo que eu não consigo desenhar, eu fico escrevendo. Como dá para escrever no celular, né? É mais fácil. Nas horas vagas ali? Se bem que eu não tenho muitas horas vagas, né? Eu me aperto entre uma coisa e outra. Escrevo nas horas ocupadas mesmo. Sim, sim. Enfim, e faz parte de um staff de personagens que passam em 3 períodos de tempo. Né? É uma história que envolve uma série de personagens e tem o Brasil como palco principal desses personagens. Então você tem a Era de Ouro desses heróis, que é lá nos anos 60 e 70. Tem a Era de Prata desses heróis, que fica entre os anos 80 e 90. E a partir dos anos 2000 seria uma era de decadência desses heróis. Né? Na verdade, é um retrato social do Brasil durante esses períodos. O que o Brasil foi nesses períodos representado pela ótica do que seriam heróis que teriam vivido nessa realidade que a gente tem hoje. Né? Os períodos sociais e políticos que a gente saiu, os períodos sociais e políticos onde a gente cresceu e o que a gente encara hoje. Né? Interessante. E esse pano de fundo realista, né, que é uma coisa que a Marvel também costuma fazer desde sempre, né? Sim. A Marvel é pioneira nisso. Né? E fez isso muito bem durante muito tempo. E você tem intenções de publicar esse material? Você tem alguma chance? Cara, eu não sei. O mundo precisa ver isso. Frase bem do Douglas essa, né? Cara, eu não sei. Quando eu faço alguma coisa,
leva muito tempo para conseguir chegar no resultado final. Tu participou comigo do Projeto Paralelo, que aliás eu publiquei hoje. Né? Hoje? Publiquei hoje o número 1 do Projeto Paralelo, publiquei só online. Leva muito tempo, depende de uma dedicação muito grande, de um empenho muito grande. E é muito difícil que uma pessoa só consiga fazer tudo. Então o quadrinho ele tem que ser... Precisa fazer o roteiro, o planejamento da página, desenhar, fazer a arte final, colocar as cores, colocar as letras, fazer a diagramação. E é legal você falar, citar como é que é o processo de criação, que tem muita gente que não faz nem ideia de como é que é. Acho que é só chegar e... Tem toda uma cadeia de eventos antes, né? Sim, é uma linha de produção. É uma linha de produção. Uma revista em quadrinhos, ela exige uma linha de produção. E muitas vezes você precisa de mais de uma pessoa para poder fazer isso tudo. Então, assim, eu tenho esperança de conseguir publicar, nem que seja por uma circulação interna, para os amigos verem e curtirem. Né? Não tenho ambições de colocar como um produto comercial, e que talvez seja o maior problema do produtor brasileiro. Né? De não enxergar o quadrinho como um produto, como algo comercial, que na verdade é isso que é. Né? Eu fico satisfeito se os amigos gostarem. Então, vamos fazer o seguinte, então. Como a estrutura da TV Polo e da Hollywood ali é pau a pau, em termos de efeitos especiais, graças ao Chico, que é o mago dos efeitos, é o nosso Hans Donner. Chico Donner. Eu gosto de brincar com ele. Tudo que a gente faz aqui, as citações que nós fazemos, aparece aqui. Aqui. Importante isso aí. Você tem alguma dessas ilustrações desses personagens aí que você desenha? Tenho, sim, claro, tenho. Tenho então, sim. Tanto dos meus quanto dos companheiros, né? Então, vamos, quem sabe, aparecer aqui. Né? Espero, dar uma força pros caras aí, né? Aí, de repente, dá aquela mãozinha para que algum interessado queira bancar o projeto, por que não? Pode ser, né? Quem sabe? Mas e aí, não só de personagens próprios, né? Quais são as suas preferências no universo de quadrinhos? Marvel, DC, tudo? Cara, eu sou decenalta, né? Eu aprendi a ler com o quadrinho da DC, então eu sou decenalta. Mais um? Mas, o mundo é da DC. Mas eu gosto de quadrinhos de um modo geral. Como você falou bem, as questões sociais. A Marvel, ela sempre abordou questões sociais. Né? Ela sempre abordou questões sobre preconceito, questões sobre sexualidade, sobre diferenças culturais. Então a Marvel ela sempre trabalhou isso e sempre trabalhou muito bem. Hoje se faz um boom sobre essa questão de personagens LGBT, Sim. QI+, e outras letras que talvez eu tenha esquecido de falar, porque eu não consigo acompanhar, né? A sigla está sempre mudando. Eu não consigo acompanhar. O primeiro personagem gay de quadrinhos que eu me lembre foi um personagem da Tropa Alpha que chama Estrela Polar. Eram 2 gêmeos, Estrela Polar e Aurora Boreal. E eu me lembro que na época foi um rebuliço enorme, porque o quadrinho não saía na mídia, não falava na televisão, foi antes do quadrinho ficar uma coisa famosa. Então as pessoas que liam o quadrinho, elas começaram a lidar com essa questão muito antes do que está acontecendo hoje, mas muito antes. Né? Que agora recentemente, né, a DC entrou para esse campo agora, né? A DC que ela divulgou que agora um filho do Superman, né, tem... mas a DC... Posso estar falando besteira aqui, o cara é bissexual, no Isso. caso. Mas a DC... E o debate está fervoroso no mundo inteiro, né? Porque o Superman, ele é o herói dos heróis. Todos os heróis, eles vêm na esteira do Superman. Todos eles vêm. Né? O primeiro super-herói de HQ foi o Superman. A ideia de se fazer herói com HQ veio com o Superman. Então, mexer com o símbolo do Superman é uma coisa que dá muito pano para manga. Né? Eu achei que foi muito ousado da DC. Eu não li ainda. Eu não sei como é que é. Eu ainda não comprei nenhum quadrinho da nova Liga da Justiça, né? Que é do filho do Superman, que é de um futuro alternativo, né? De uma das versões da Terra. Eu não vi como é que é. É o tal do Future State, né? Isso. A nossa nova linha de quadrinhos. Hein? Isso. Tem a Mulher Maravilha brasileira. Isso, a Yara Flor. Eu ainda acompanho. Eu leio ainda. Pelo menos as notícias eu tô... Eu leio, vai fazer 40 anos que eu leio quadrinho, cara, eu não consigo parar. O que será, né? Eu leio mais ultimamente Invincible, da Imagine Comics, daquele mesmo cara que escreveu The Walking Dead. Esqueci o nome dele agora. É o Kirkman? Jonathan Kirkman, né? Acho que é isso, Kirkman, o sobrenome dele é esse mesmo.
Não lembro o primeiro nome, mas É o que ganhou uma animação agora, né, da Amazon. Isso. E eu tanto leio o quadrinho quanto assisti a primeira temporada da animação. É muito difícil assistir alguma coisa fora da DC, porque a DC faz isso perfeitamente. Ela pega uma história em quadrinho, fica sensacional. Tu vê lá a morte do Superman, icônica. Aí põe na animação a morte do Superman. É como se tu estivesse lendo o quadrinho. Assistir a animação é ler o quadrinho. Eu achei que ninguém mais ia conseguir fazer isso. Mas aí chegou a Amazon, né, em parceria com a Image, e fez a mesma coisa com o Invincible. Realmente estão falando que tá bem fiel o quadrinho. É impressionante. É lógico que tem uma adaptação, né? Tem? Mas é impressionante. É porque tem essa transição de mídia, ele sempre dá uma... Tem que enxugar, né? Animar é mais caro do que produzir, então tem que dar uma enxugada. Tem que enxugar. Por falar em enxugar, o nosso tempo também foi exaurido. Ah, uma pena. Mas, legal o papo. Pois é, quando o papo tá bom, o tempo passa rápido. Bom, queria agradecer aqui sua presença, né, por ter aceitado o convite aqui de bater papo com a gente e deixar o espaço aberto aí agora você fazer algum agradecimento também, fica à vontade. Cara, eu tenho que agradecer a você pelo convite, né? Parabenizar pelo programa, tá muito legal. Já assisti alguns episódios, desejo todo sucesso aí. Obrigado. Muito merecido. Eu sou um dos que vai passar na rua e gritar, tá na tela! E um abraço para todo mundo aí, pessoal conhecido, pessoal que... Gente, é Emerson, viu? Fui bomba, agora é Emerson. E é isso aí. Tá bom, valeu, cara. Mais uma Deró, muito obrigado. Abertas aí, quando quiser voltar, curtindo o papo aqui. Obrigadão mesmo, Deró. É isso aí, pessoal. Terminou mais um Tá na Tela. Mas semana que vem tem mais. Até lá.